Todos nós temos aquele jogo que ficou gravado na memória. No meu caso foi Dragon Ball Z The Legend. Foi um dos primeiros jogos de Dragon Ball que eu joguei e mesmo passado todos estes anos continuo a lembrar-me dele. Quando voltei a jogá-lo percebi rapidamente que não estava apenas a revisitar um jogo antigo, estava a revisitar uma parte da minha infância. Em meados dos anos 90, os jogos de luta seguiam normalmente uma forma muito simples. 2 lutadores, uma arena e combates frente a frente. Dragon Ball Z The Legend tentou fazer algo diferente. Em vez de copiar os jogos populares da época, procurou recriar a sensação dos combates do anime. A velocidade, o caos, os ataques de energia e as equipas de personagens eram o verdadeiro foco. A história percorre as principais sagas de Dragon Ball Z, desde os Super Guerreiros até ao Majin Buu. O jogador passa pelos momentos mais conhecidos da série. Felizmente, o jogo não tenta transformar-se numa enciclopédia de Dragon Ball. A história serve apenas como um ponto de partida para colocar os personagens em combate. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é a velocidade do jogo. Ao contrário de muitos jogos da época, os personagens não parecem presos ao chão. Movem-se rapidamente, surgem em diferentes zonas do ecrã e os ataques acontecem quase sem pausa. Para um jogador novo, isto pode parecer um pouco confuso, mas para quem gosta de Dragon Ball, rapidamente percebe a intenção dos criadores. A jogabilidade é o coração da experiência. Os combates conseguem transmitir uma sensação de escala que era rara naquela época. Não estamos apenas perante uma simples troca de socos. Ao início, é normal sentir um bocado de dificuldade. No entanto, depois de algumas partidas, o sistema começa a revelar a sua profundidade. Quanto mais jogamos, mais percebemos que existe uma lógica por trás da confusão. Visualmente, Dragon Ball Z The Legend envelheceu melhor do que eu esperava. Os personagens são imediatamente reconhecíveis. Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Frieza, Cell. Mantém a aparência que os fãs conhecem. Os ataques especiais são um dos pontos altos desta apresentação. Quando um ataque especial é lançado, sentimos que existe impacto. Explosões e efeitos luminosos ajudam a transmitir a sensação de poder que sempre fez parte da série do Dragon Ball. Os sprites possuem detalhe suficiente para transmitir a personalidade e as animações ajudam a tornar os combates mais vivos. Os cenários são relativamente simples, mas cumprem a sua função. O foco está claramente nos lutadores e nos efeitos especiais. As vozes digitalizadas dos personagens acrescentam uma dimensão extra ao jogo. Ouvir os personagens durante os ataques especiais cria uma ligação imediata com o anime. Hoje isto pode parecer normal, mas na época era um detalhe que impressionava muita gente. Os gritos, as reações e os momentos de tensão ajudam a tornar os combates ainda mais memoráveis. Quanto à música, a banda sonora não procura roubar o protagonismo. O seu papel é reforçar a atmosfera. As músicas acompanham os combates de maneira a criar tensão, sem nunca nos distrair. É o tipo de trabalho que muitas vezes passa despercebido, mas que faz toda a diferença. Quando a música desaparece, sentimos a falta dela e isso demonstra o quão importante é para o ambiente geral. Mas como nem tudo é bom, nem tudo resistiu ao teste do tempo. Alguns controles exigem adaptação e certos momentos podem parecer até confusos para quem está habituado a jogos modernos. Ainda assim, são defeitos relativamente pequenos quando comparados com aquilo que o jogo consegue fazer. Ao regressar a Dragon Ball Z The Legend encontrei algo que não esperava. Apesar dos anos terem passado, continuava a lembrar-me de muita coisa. Os sons, as músicas e até algumas estratégias que eu usava na altura. Foi uma sensação curiosa perceber que ainda conseguia avançar pelo jogo sem grandes dificuldades. Como se uma parte daquela experiência tivesse ficado guardada dentro de mim durante todos estes anos. E passaram-se muitos desde que eu liguei a minha Sega Saturn pela primeira vez e comecei esta aventura. Desde então, já joguei centenas de jogos, alguns melhores,
outros mais modernos e outros tecnicamente superiores, mas poucos ficaram gravados na minha memória como o Dragon Ball Z da Legend. Hoje continuo a conseguir chegar ao fim do jogo sem precisar de reaprender tudo do zero, e talvez isso diga mais sobre este jogo do que qualquer análise que eu possa fazer. Alguns jogos passam por nós, outros ficam connosco para sempre, e este foi um deles. Mais uma vez obrigado por terem estado por aí. Deixem o vosso comentário, subscrevam o canal se assim o quiserem, deixem um like e até um dia.